Certo, Diego, vamos lá, vou explicar aqui seu planejamento, tá? Acredito que você já tenha uma facilidade, né? Porque eu acompanhei você por alguns meses aí, tá? Mas beleza, vamos lá, né? Então aqui, ó, guia capa, tá? Aqui eu falo o que você tem que estudar no dia, tá bom? Em cada dia, né? Manhã, tarde, noite, tá bom? O seu planejamento eu fiz, né? Aqui exigindo o máximo possível de você aí durante os dias, né, da semana e no final de semana também, tá? Então, eu coloquei um tempo de estudo logo pela manhã, tá bom? Então, começando 5h30 até as 5h20, tá bom? Naquela mesma sistemática, 50 minutos, né, cada tempo, tá bom? Se você não conseguir cumprir esse horário da manhã, né, se você achar que é muito cedo e tal, né? É, eu quero que você cumpra ele no intervalo do almoço, tá bom? Isso é fundamental, tá? Porque como legislação de trânsito é a matéria mais importante, né, do concurso, então eu estou colocando ela como hora extra todos os dias, tá bom? Certo. Esses horários aqui são, né, alternativos, né? Então aqui à noite. À noite é fundamental que você cumpra aqui, né? Começando 7 horas da noite, tá? Você falou para mim que chega às 5 horas do trabalho, né? Então, a minha dica para você, né? Chega do trabalho, né? Já pode ir dormir direto, entendeu? Dorme um pouco, né? Acorda, bota o despertador ali para 50 minutos depois, né? Joga um guaranazão em pó lá, ou café, né? Janta e começa a estudar, tá bom? Tem que render esses 4 tempos de estudo na noite, senão não, realmente o tempo aí tá corrido, né? Não vai dar tempo você vencer esse edital, tá? Se não tiver essa estratégia realmente extrema, tá bom? No final de semana, né? Aqui no sábado, 6 tempos de estudo, tá bom? Deve dar umas 5 horas aí. E no domingo, 4 tempos de estudo, tá bom? Então, aqui fundamental é cumprir todos esses tempos de estudo, senão vai prejudicar aí o cronograma, tá? Certo. Beleza. Então aqui, ó, tem a guia capa, tá bom? Explicado aí para você, tá? Certo. Vou passar aqui para a guia análise do edital, tá? Então, tem aqui as datas importantes, né, do edital, do concurso, tá bom? Então, publicação dia 19/1, né? Prova dia 23, 28/3, né? Então, vão restar aí, né, a partir de hoje, 80 dias para a prova, tá bom? Dá em torno aí de 11 semanas, tá bom? E aí, por isso que eu fiz esse planejamento seu aí, né? Corrido. Assim, corrido não, puxando ao extremo, tá bom? Né? Senão, realmente não vai dar tempo ver nada, tá? Então, tente ao máximo cumprir essas horas de estudo, tá bom? Certo. Então, aqui, ó, tem as disciplinas aqui, tá? Português, raciocínio lógico, né? Até lá a redação, tá? É, aqui, elas estão divididas em blocos, tá bom? Então, aqui, ó, esse primeiro bloco aqui, ó, que vai até espanhol aqui, são 55 questões, né? Tem esse outro bloco aqui, que é só legislação, são 30 questões, né? E essas outras matérias aqui são 35 questões, tá? Vai ter um mínimo por bloco, tá bom? Então, a ideia é não estudar muito um bloco e deixar o outro de mão, né? Senão não vai atingir o mínimo no bloco e fica de fora do concurso, tá bom? Beleza. Aqui no bloco 1, né, são 55 questões, né? Aqui é chute meu, tá? Mas acredito, né, que vão vir umas 20 questões de português, 8 de raciocínio, 8 de informática, 7 de física
3 de ética, 3 de geografia e uns 5 de espanhol, tá bom? Certo. Aqui, né, eu vou deixar física de fora, tá bom? E geografia e espanhol eu vou incluir depois, tá? Por enquanto, tá? Você vai seguir aqui português, raciocínio lógico, informática e ética, tá? Então, a ideia, né, é realmente você, né, como eu vou deixar física de fora, tá bom? Porque é uma matéria complexa, tá bom? Não vai ter tempo você pegar em 2 meses, tá? Então, como eu vou deixar física de fora, né, eu quero que você se esforce em português, né, já que são 20 questões, né? Informática também, raciocínio lógico e ética, tá? Geografia também, tá? Mas geografia eu incluo depois e espanhol, tá bom? Certo. Legislação de trânsito. Legislação de trânsito é a matéria mais importante do concurso, 30 questões, tá? A ideia é, é chegar ali em acertar 90%, no mínimo, tá? Então, por isso que eu coloquei legislação de trânsito todos os dias, tá bom? E também por isso que é importante que você cumpra, né, todas aquelas horas da manhã, ou se não cumprir na manhã, joga ali no horário do almoço, tá? Certo. As demais disciplinas aqui, ó, de direito, né, como você é formado, né, acredito que você vai ter mais facilidade aí, tá bom? Então, administrativo, constitucional, penal, processo, legislação penal, que são algumas leis específicas lá, né, como a Lei Maria da Penha ou do desarmamento, tá? E direitos humanos, tá? Então, a ideia aqui dessas matérias, né, já é começar na fase 2, né? Então, você já vai ler o PDF e já vai marcando, né, aquilo que é mais importante, depois passa para a fase 3.1, que já é só questões no TEC, tá? Como você vai proceder em cada matéria, tá explicado aqui, ó, na orientação reta final, tá bom? Então, aqui, ó, cada matéria eu vou explicar detalhadamente, tá bom? Então, aqui em português, por exemplo, né? Em português, por exemplo, você vai seguir pelo material de estratégia, né? Vai estudar o quê? Só os assuntos em azul, né? Priorizando interpretação de texto, reescritura, tá? Então, aqui, ó, o que eu falo só os assuntos azuis, né? Então, aqui, ó, na guia, o que mais cai, tá bom? Eu destaquei aqui, né? Então, o que está em azul é aquilo que é mais importante, tá? Então, em português, por exemplo, você vai estudar só esses assuntos aqui, tá? Então, só o assunto em azul aqui, ó, representa 81% do que a banca mais cobra, tá? Então, como não vai dar tempo você ver tudo, né? Vamos priorizar aquilo que mais cai, tá? Então, aqui, ó, voltando para a orientação da reta final aqui, tá? Então, português, você vai estudar só o que está em azul, né? Que é aquilo mais importante, né? Representa mais de 80% do que a banca mais cobra, tá bom? E aqui, ó, observação, né? Então, a ideia de português é tentar fechar toda a teoria até o final de fevereiro, né? Na fase 1, né? Fase 1, estudar o PDF corrido, né? Sem marcação e tal. Isso está explicado aqui na guia Fases Revisão, tá? É só você dar uma lida, tá bom? Beleza. Mas a ideia fechar toda a teoria até final de fevereiro, tá bom? Em março, né, já passa direto para as questões, né? Então vai ficar fazendo só questões no TEC de português para se ambientar com a banca, né? Beleza. Então, tem toda essa orientação aqui para todas as matérias, tá? Então, raciocínio lógico, eu digo o que você vai fazer, né? Detalhadamente, tá bom? Então, eu fiz isso para todas as matérias, tá? É só você dar uma lida aí, tá? Tá bem explicativo, tá? Beleza. Aqui, ó, a guia Fases Revisão. Nessa guia aqui, né, eu explico a metodologia de estudo, né?
Então aqui a fase 1 mais voltada para a teoria, fase 2 mais voltada para as esquematizações e resumos, tá bom? E fase 3 mais voltada para as questões, tá? É só você dar uma lida aí, tá? Você já conhece a planilha, tá? Então é aquela mesma sistemática, tá? Aqui, ó, tem a matéria que eu quero que comecem, né, em cada fase. Então aqui, ó, algumas matérias vão começar na fase 1, né? E depois já vão pular para a fase 3.1, tá? Algumas matérias já vão começar na fase 2 e depois pula para a fase 3.1, tá bom? Né? É estratégia de prova, tá? Como a gente tem 2 meses aí, né? Não vai dar para percorrer, fazer todo aquele processo de, né, de estudo em 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, tá bom? Certo. E aqui, ó, tem a guia O que mais cai, tá? Então aqui, ó, os assuntos em azul é aquilo que tem maiores. Na verdade, o que eu estou destacando em azul aqui é o que você necessariamente vai estudar, né? De acordo aqui com a orientação aqui da reta final, tá? Então, aqui em raciocínio lógico, por exemplo, o que está em azul representa só 50% do que a banca mais cobra, tá bom? Mas como restam poucos dias para a prova, né? E raciocínio lógico devem cair ali umas de 5 a 8 questões, então não adianta, né, a gente querer que você, né, percorra todo esse assunto de raciocínio lógico, senão vai dar tempo, tá? Então vamos priorizar só o que está em azul aqui, né, em todas as matérias, tá? Então, direito constitucional aqui, por exemplo, né, vai estudar também só o que está em azul, né? Aqui representa 76% do que a banca mais cobra, tá? Então aqui, ó, eu levei em consideração também aqueles assuntos, né, que são mais cobrados, mas também são mais fáceis, né? Direitos individuais, defesa, defesa das instituições, ordem social, tá bom? Então aqui, ó, partidos políticos, né? Dificilmente a banca CESP cobra para as carreiras policiais, né? Então não vai nem se importar com esse assunto, tá bom? Certo. A mesma forma para a mesma situação para as outras disciplinas, tá? Então, aqui, por exemplo, legislação de trânsito, né? Vai estudar tudo, né? Como é a matéria mais importante, né? A gente não pode deixar nada de fora. São 30 questões, tá bom? Então, vai estudar tudo, tá? Mas também eu joguei mais tempo para essa disciplina. Então, a ideia é percorrer todo o edital em legislação de trânsito, tá? Informática, a mesma situação, vai estudar só o que está em azul, né? Penal e assim por diante, tá? Certo. Aqui tem a guia calendário do sucesso, então aqui, ó, cumpriu a meta do dia, você vai colorir de verde, né? Não cumpriu, vai colorir de vermelho, tá? Se ficar na dúvida, tá? Tem outro vídeo aqui explicando melhor essa situação, tá bom? Beleza. Aqui, ó, questões da semana. Então aqui você vai preencher as questões que você fez na semana, né? Então vai preencher só essas duas guias aqui, ó, certo e errado, tá bom? Essas duas aqui. As outras aqui, ó, essa coluna aqui, vem automático da guia O que mais cai. Então, por exemplo, se você preencher aqui na guia, lembrando que essa guia O que mais cai é cumulativa. Então você vai colocar aqui, ó, igual 12, igual 12, acertou 12, né? Igual 3, errou 3, né? Tá dando 60% aqui, já vem automático para cá, ó, 60%, tá? Essa guia, o que mais cai é cumulativo. Então, outra vez que você for fazer questões de interpretação de texto, você coloca aqui, ó, peraí, aqui em cima, né? 12, aí fez mais, aqui, ó, fez mais 5, né? Aí vai só somando, né? 70%, né? Muda automaticamente para cá, tá bom?
Eu vou mandar outro vídeo explicando direitinho a situação do preenchimento das questões, né? Porque o pessoal sempre fica na dúvida aí do preenchimento das questões, tá? Mas a ideia é essa, que essa guia, o que mais cai, ela é cumulativa, né? Vai somando. E essa guia é questões da semana, toda semana você preenche aqui, né? E eu vou zerando, tá bom? Depois o gráfico aqui vai sendo preenchido automaticamente, tá bom? Beleza. E aqui, ó, conteúdo diário. Aqui, né? Aquela situação, né? Vai começar a estudar lá. Então, estudou, por exemplo, até o primeiro dia de português, segunda-feira. Então, estudou, começou a estudar e parou, por exemplo, na aula 1, página 10, estudou o assunto interpretação, né? Interpretação, né? Na fase, coloca a fase aqui, por exemplo, fase 1, tá? Então, isso aqui é para você se localizar, tá? E também para eu poder analisar a tua evolução, tá bom? Então, próxima vez que você for estudar português, né? Vai continuar na página 11, né? Da aula 1, interpretação, fase 1, né? Terminou de, de estudar no próximo dia, né? Coloca lá, aula 1, fui até a página 21, né? Interpretação, fase 1, né? Então, a ideia aqui é organização, né? Para você se organizar, né? E eu poder também avaliar a sua evolução nas matérias, tá? Certo. E aqui, ó, tem a guia feedback, né? Que eu dou sempre a orientação, né? Para, para cada semana, tá bom? Então, aqui, ó, vai a orientação aqui, né? No feedback e tal. Então, fala aqui, Diego, né? Pouco mais de 2 meses para a prova e tal, tá? Eu vou dar sempre a orientação para você, né? Para cada semana, tá bom? E aqui, ó, vai sempre uma dica em vídeo, tá bom? É só clicar nela aí que carrega automático na internet, tá? Aqui, ó, vai sempre uma motivação, tá? E aqui sempre vai um desafio para a semana também, tá? Certo. Aqui, ó, vai as metas para a semana. Então, por exemplo, português, a quantidade de questões, né? A meta que eu quero que atinja, né? O percentual de acerto, né? A quantidade de tempos de estudo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, português, raciocínio lógico, 2 tempos de estudo, né? Cada tempo de estudo 50 minutos, então aqui dá por volta de 1,7 horas líquidas, tá? Então, a ideia, dica, é que você cumpra fielmente, né, essas horas de estudo aqui, né? As horas, né? Importante aqui é as horas, né? Senão, né, seu planejamento vai atrasar, né? E não vai chegar, né, de forma satisfatória nessa prova, tá? A quantidade de questões aqui eu faço uma estimativa, né? Às vezes não dá para cumprir essa quantidade de questões, tá? E o aproveitamento também é uma estimativa, tá? Mas os tempos de estudo eu quero que você cumpra fielmente, tá? Aí quando você me enviar a planilha, né? Aí eu vou conferir aqui, né? Vou passar para cá, né? E vou conferir, né? Por exemplo, se estavam previstos 15 questões de português e você fez 10, né? E né, você realmente fez 50% de acertos e cumpriu ali, em vez de cumprir 4 tempos, você cumpriu 5, né? Então aqui, ó, eu vou levar em consideração isso aqui, ó, verdinho, bateu a meta. Então aqui, por exemplo, bateu os 50% de acerto, ok, né? Aqui, ó, na meta, né? Eram previstos 15 questões, você fez 10, né? Então aqui, ó, quase cumpriu a meta, né? Meta quase batida, tá? O verdinho, meta batida, o azul, destaque, né? Então aqui se vocês estavam previstos, né? 4 tempos de estudo e você fez 5, né? Aí eu vou colorir aqui de azul, porque você bateu a meta com destaque, tá? De outro modo, né? Se, por exemplo, aqui estavam previstos 15 questões e você
fez 0 questões, né? Eu vou colocar aqui vermelho, né? Porque você não cumpriu a meta, tá bom? Então aqui o vermelho não cumpriu a meta, tá? Então é nesse sentido, tá bom? Então, eu peço a você, né, que tente cumprir fielmente o planejamento, tá? Porque sem isso, dificilmente a aprovação vem, tá? Tá? Tenta seguir isso, tá bom? Eu me esforcei ao máximo aqui para, né, dentro do tempo possível, fazer o melhor planejamento para você, né? Dentro do seu conhecimento anterior, né, formado em direito, tá bom? Então é isso. Tenta cumprir, né? Vamos ver, né? Pelo menos tentar jogar você, né, para ter a redação corrigida. Aí já é um grande passo, tá bom? Né? Eu sugiro que você coloque na cota, né? Porque a nota de corte vai ser menor, tá bom? Temos que jogar conforme as regras do jogo, né? Se está previsto lá que tem vaga destinada para a cota, né? Em regra a nota de corte da cota é menor, a ideia é você colocar, né? E você se encaixa na cota para negros, né? Então a ideia é você jogar com as regras do jogo, tá bom? Beleza, então é isso. Espero que você cumpra aí fielmente o planejado, tá? Para obter a melhor posição possível no concurso, tá bom? No mais, estude firme e qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Até mais.